Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 57. Isaías, capítulo 57. Versos 14 a 21. Eu quero meditar com vocês sobre o tema preparando-nos para receber o avivamento de Deus. Quem quer o avivamento de Deus aqui? Pronto, então nós vamos descobrir isso aqui no texto agora. Tem alguns pastores, alguns teólogos que dizem que não existe avivamento. Essa semana eu fui criticado por um pastor dizendo: Narival, você está querendo fabricar avivamento? Eu falei: não. E nem fabricante eu sou. Porque quando eu falo da palavra avivamento, sempre se olha para aquelas cartazes, aquelas histerias religiosas que não tem nada a ver com avivamento. Avivamento é algo sobrenatural de Deus. E aqui nesse texto nós vamos aprender algumas lições muito importantes sobre esse assunto. Eu espero ser cirúrgico aqui, apresentando os argumentos do texto. Diz assim, Isaías 57, a partir do verso 14. Dir-se-á: aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário, o espírito definharia diante de mim e o fôlego da vida que eu criei. Por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo. Escondi a face, indignei-me. Mas rebelde seguiu ele o caminho da sua escolha. Tenho visto os seus caminhos e o sararei. Também o guiarei e lhe tornarei dar consolação, a saber, aos que dele choram. Como fruto dos seus lábios criei a paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Preparando-nos para receber o avivamento de Deus. Veja que o versículo 14 desse texto é justamente uma ordem de Deus para que nos preparemos. Lê comigo o versículo. Disse-a: aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Preparar aqui é como a figura agrícola que está lá em Oséias, falando de avivamento. É preparar a terra, é arar a terra, para que Deus então do céu derrame chuva seródia, chuva de avivamento. A palavra tropeços aqui significa aquilo que faz o povo tropeçar.
Essa palavra está lá em Levítico, quando Deus diz que nós não podemos colocar tropeço para que o deficiente visual não caia. Ou seja, tirar o tropeço é tirar tudo aquilo que leva o povo de Deus a cair. A cair. E preste atenção que esse versículo 14 é o capítulo-chave para a gente entender o restante, o versículo-chave para a gente entender o restante do povo. Porque Deus está dizendo para mim e para você que para que haja o avivamento, para que Ele venha e desça sobre nós, é necessário que eu prepare o caminho. Mas veja no versículo 15, que Deus então vai declarar o que Ele quer. Primeiro, preparai o caminho. Segundo, eu vou dizer o que eu quero fazer. E o que eu quero fazer está estritamente ligado àquilo que eu sou. Aquilo que eu sou determina aquilo que eu faço. Diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem um nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito. Com que propósito? O que diz aí? Para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Primeiro, 3 nomes Deus usa aqui para si mesmo. Ele diz: eu sou o alto, eu sou aquele que está acima de todos. Não existe Deus maior do que eu, não existe Deus que esteja acima de mim. Eu sou o alto. Mas eu sou também o sublime. E essa palavra sublime vem de uma palavra hebraica que significa aquele que tira a culpa, aquele que perdoa, aquele que levanta. E não somente levanta, mas carrega. Então Deus está dizendo: eu sou alto, e não importando a minha grandeza, a minha alteza, a minha realeza, eu sou aquele que tira a culpa. Eu sou aquele que levanta. Mas eu também sou o quê? O santo, o Kadosh. E santo significa a perfeição completa. É o atributo fundamental de Deus, é a sua santidade. E ele diz assim: eu tenho 2 endereços. Eu tenho 2 residências. Eu habito no alto e santo lugar. Eu habito nos céus. E os céus que eu habito é um santo lugar. Mas eu também tenho um endereço aí na terra. Eu habito também com o contrito e abatido de espírito. E o que significa aqui, meus amados irmãos, essas 2 palavras, contrito? A palavra contrito aqui significa, vem de uma palavra hebraica, esmigalhado, aquele que foi quebrado em pequenas partes, chegando até dar a ideia de pó, aquele que foi moído como pó. Abatido significa aquele que é baixo, aquele que olha para si e vê a sua pobreza, que vê a sua situação. E é tão bonito a gente entender isso, porque o avivamento vem se nós removermos da nossa vida a soberba, o orgulho. Se nós queremos nos preparar para receber o avivamento de Deus, nós temos que passar por um
processo de quebrantamento espiritual, de reconhecimento que nós não somos absolutamente nada. A ideia está lá nas bem-aventuranças: bem-aventurado os pobres de espírito, os paupérrimos, aqueles que não têm nada para oferecer a Deus, aquele que reconhece que é pó, que não é nada. E é tão interessante, irmãos, que Deus, esse Deus que habita no alto, sublime e santo lugar, Ele habita no coração do contrito. Ele vem, e vem com propósito. Ele vem para vivificar. Essa palavra vivificar significa reviver, renascer, manter vivo. Então aqui nós temos a base, o fundamento para todo o avivamento espiritual. O Deus que habita no alto, Ele também desce para habitar no coração do contrito e do quebrantado, para fazer com que esse contrito e quebrantado seja revitalizado, renasça, reviva. Mas o que é quebrantamento, irmãos? A palavra quebrantamento significa contrição. O salmista Davi diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito que? Oprimido. Nancy DeMoss, ela afirma que quebrantamento consiste em 3 coisas. Quebrantamento é o rompimento da nossa vontade pessoal e total rendição à vontade de Deus. Não é o que eu quero, mas o que Deus quer. Quebrantamento é abrir mão da autoconfiança e da independência de Deus. É você olhar para si e dizer que o seu coração é enganoso, que você não pode confiar em você, maldito é aquele que confia no homem, e você cria um senso de total dependência de Deus. Mas quebrantamento também é o amolecimento do solo do nosso coração, para que a palavra de Deus penetre e lance raízes. Preste atenção, irmão. Por que Deus se ausenta? Não a sua pessoa se ausenta de nós, mas a manifestação da sua presença. É quando nós somos tomados pela soberba espiritual. Irmãos, o orgulho é o pior dos males que pode nos sobrevir. Um irmão nosso disse: olha, o orgulho é o pecado mais antigo. E, olhando hoje, ele não saiu de moda. Todo mundo gosta dele. Orgulho. Orgulho. Salmo 138, versículo 6. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos Ele conhece de longe. Irmãos, a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, é uma igreja muito soberba. A igreja de Pinheiros é muito soberba. A começar do pastor. A Igreja Presbiteriana do Brasil entrou numa senda de academicismo. E nós achamos que nós somos os melhores. Os melhores pastores, os melhores professores, os melhores escritores. Há uma soberba. E a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Há uma resistência de Deus quando eu acho que eu sou melhor. Veja lá na parábola do publicano e do fariseu.
Veja o que Jesus diz no início daquela parábola, veja lá, por favor, em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. O texto é bastante claro, Jesus Cristo está nos ensinando claramente isso. Lucas capítulo 18. Versículo 9, lê comigo, por favor. O que diz aí? Por que Jesus propôs essa parábola? Veja qual foi a razão porque Jesus deu esse ensinamento. O que diz aí? Propôs também alguns que confiavam em si mesmos e se consideraram justos e... Veja, se não é isso que acontece conosco. A Igreja Presbiteriana do Brasil está tomada por um espírito de soberba. E a soberba, como diz Obadias, engana e destrói. Nós achamos que somos alguma coisa, mas diante dos olhos de Deus, somos nada. Nós nos enganamos com os nossos títulos, com as nossas ações, com a nossa inteligência, com a nossa habilidade, com as nossas estratégias. E Deus diz, tudo bem, eu me afasto, vocês tocam. Vou fazer um testezinho com vocês aqui. Fazer um check-up espiritual com você. Não fala nada, tá? Eu só quero avaliar o seu nível de orgulho hoje. Primeiro, o orgulhoso olha para os fracassos dos outros e está sempre pronto a mencioná-los. Você faz isso? Tem igreja presbiteriana que não ensina mais a Bíblia. Só fala mal dos outros. Os pastores, na sua grande maioria, na internet, só falam mal dos outros. Nós somos os bons. E Freud explica que eu me projeto justamente no erro do outro. Quando eu digo que você não presta, eu estou dizendo, eu sou bom. Eu sou bom. O orgulhoso tem um espírito crítico. Está sempre procurando erro nos outros. Um desgraçado essa semana fez uma pergunta para mim. Fez uma pergunta para mim. Pastor Arival, a Igreja Presbiteriana de Pedro abandonou a confissão presbiteriana? Eu não sabia que existia a confissão presbiteriana, mas eu respondi com muita calma, com muita... né? Será que a gente não pode ser uma igreja presbiteriana que ora, que lê a Bíblia, que faz ação social, que cuida de missões, que está preocupado com os perdidos? Irmãos, tem gente hoje na igreja que está pronta para matar, para destruir o outro, porque ele acha que ele está certo. Uma irmã chegou apavorada para mim semana passada e disse, Pastor Arival, pelo amor de Deus, eu fui criada na Igreja Assembleia de Deus e sempre me ensinaram que tem um arrebatamento e agora disseram para mim que não tem. Eu falei, tem, minha irmã, não é do seu jeito, mas tem. Não vai ser secreto, mas tem arrebatamento. Só ler lá 1 Tessalonicenses, você vai ver que tem arrebatamento. Meus amados irmãos, o orgulho enxerga as falhas alheias com microscópio, mas olha as suas com um telescópio. O orgulhoso tem a tendência de criticar quem se encontra em posição de autoridade e comenta com outras pessoas as falhas percebidas. A responsabilidade nossa, como conselho dessa igreja, é difícil, irmãos. Nós não temos soluções, muitas vezes, para os problemas da igreja. Mas é muito mais fácil falar mal. Falar mal, criticar. O orgulho
tem a tendência de criticar sempre quem se encontra em posição de autoridade. O orgulhoso se auto-justifica, tem um conceito elevado de si mesmo e menospreza os outros. O orgulhoso tem um espírito independente e autossuficiente. O orgulhoso quer provar que sempre está certo e deseja sempre ter a última palavra. O orgulhoso exige sempre os seus direitos e a preservação de sua reputação. O orgulhoso deseja sempre ser servido, quer que a vida gire em torno de si e de suas necessidades. O orgulhoso tem o sentimento de que a igreja é privilegiada por poder contar com ele como membro. O orgulhoso busca sempre a autopromoção. O orgulhoso deseja intensamente ser reconhecido e apreciado pelos seus esforços. O orgulhoso fica magoado quando os outros são promovidos em vez dele. O orgulhoso fica satisfeito com os elogios e se deixa abater pelas críticas. O orgulhoso se preocupa com a opinião das pessoas a respeito dele. O orgulhoso não aceita ser corrigido ou disciplinado. O orgulhoso tem dificuldades de aceitar os seus erros e pedir perdão. O orgulhoso não conhece a verdadeira condição do seu coração. O orgulhoso considera que não precisa de arrependimento e avivamento o quê? Espiritual. Nós não precisamos de avivamento. E Deus está dizendo para mim e para você: eu habito no alto e santo lugar, e habito também no coração daquele que é contrito e abatido, para poder o quê? Vivificá-lo, revitalizá-lo. Mas voltando para o texto, Deus vai explicar para a gente. Deus é maravilhoso. Porque no versículo 16, Deus diz assim: olha, pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário o Espírito defiaria diante de mim o fôlego da vida que eu criei. Então Deus está dizendo: olha, se eu for pegar pesado, eu vou matar, e não resolve o problema. Em outras palavras, não dá para levar em consideração o que eu sou ou o que ele é. Ele diz, por causa, no versículo 17, da indignidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo. Veja, irmãos, que coisa terrível. Escondi a face, indignei-me, mas rebelde seguiu ele o caminho da sua escolha. Qual é a escolha que nós queremos como igreja, como crente? O caminho da soberba? O caminho da cobiça? O caminho da vaidade? O caminho da independência de Deus? Da autossuficiência, da autoconfiança? Ou nós queremos ter um coração quebrantado e contrito? Não desprezarás, ó Deus. O que é que nós queremos? Nos versos 18 a 21, Deus fala dos propósitos que Ele tem a nos avivar. Versículo 18: tenho visto os seus caminhos. A palavra visto aqui não é uma visão rápida. Ele conhece os nossos caminhos. Ele sabe tudo sobre nós. Antes que uma palavra chegue à nossa boca, antes que um pensamento seja locubrado, Deus já sabe tudo. Ele nos vê. E Ele vê os nossos caminhos. Então é um Deus que está, apesar de toda a nossa insignificância, Ele está olhando por nós. Ele está olhando para nós. E Ele diz: eu vejo os seus caminhos, eu o quê? Sararei. Louvado seja Deus por isso. O avivamento traz cura espiritual. O avivamento traz arrependimento. O avivamento traz o temor de Deus. O avivamento traz admiração pelas coisas santas. O avivamento traz o amor
para dentro da igreja. O avivamento produz conversões, o avivamento produz a obra missionária. Toda enfermidade espiritual, Deus está dizendo: eu conheço o caminho de vocês, eu sararei. Eu sararei. Terceira bênção, também o guiarei. Essa palavra, o guiarei, significa conduzir, trazer e governar. Guiar aqui é justamente trazer para debaixo do meu controle total, para que ele experimente o meu senhorio. A ideia é essa, é linda demais. Se eu e você, na nossa soberba, vivemos e não entendemos aquilo que Jesus diz na oração: venha a nós o teu reino. É você experimentar o reinado de Deus na sua vida, a soberania de Deus. É você entender que você está debaixo da jurisdição dele. Mas veja que coisa linda. Eu vejo os caminhos, eu saro eles, eu também os guio, e lhes tornarei a dar o quê? Consolação. Irmãos, a palavra consolação na Bíblia é muito rica, porque consolação é encorajamento, é consolo. Essa palavra consolação, ela é aplicada tanto para Jesus Cristo, quanto para Deus, quanto para o Espírito Santo. Ele é o nosso consolador. Deus é o Pai de toda consolação. Significa que não existe uma área da minha vida, um problema que você enfrente, algo que a igreja esteja sentindo, que Deus não possa consolar, confortar. Mas há uma quinta bênção aí. Veja no versículo 19: como fruto dos seus lábios, criei a paz. Paz para os que estão longe, e paz para os que estão perto, diz o Senhor. E eu o quê? O sararei. Meus irmãos, essa paz aqui é aquela paz que o mundo não pode nos dar. E nós precisamos do avivamento, porque nós vivemos num mundo cada vez mais de tribulações, e pode ter certeza, cada vez mais de perseguições. E o avivamento vem para trazer a paz de Deus, para que o povo de Deus experimente a sua paz. E esse verbo sarar, usado aqui, não é o mesmo verbo sarar que aparece lá no verso 18, porque o sarar aqui, eu sararei, ele fala eu pessoalmente sararei, significa que eu vou completar a cura completa. Então, veja bem, o avivamento vem para curar a igreja, para sarar a igreja de todas as suas enfermidades, de todos os seus pecados, de todas as suas doenças. É o próprio Deus vindo cuidar de nós. Qual é a situação dos perversos? Ele termina dizendo: mas os perversos são como o mar. Não vem avivamento para os perversos. São como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas lamas lançam de si lama e lodo. Ele diz: para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Eu creio que uma das coisas que nós estamos precisando hoje na vida é paz. Então eu queria deixar para vocês, como pastor da igreja, que eu não estou inventando avivamento, que eu não estou querendo aqui criar uma cartaz espiritual para colocar você para chorar. Não tem nada a ver. Quem promete avivamento aqui é Deus. E ele diz: preparai, aterrai, tirai os tropeços. Então eu e você, nós temos urgentemente de começar a trabalhar o nosso coração. Trabalhar o nosso coração.
Humilhai-vos na presença de Deus e Ele vos exaltará. Lutero disse: Deus cria a partir do nada. Portanto, Ele somente pode fazer algo de nós quando nós não formos nada. É incrível, Samuel Chadwick, ele diz, é incrível o que Deus pode fazer com o coração quebrantado, se lhe entregarmos todos os pedaços. Irmãos, Deus é o autor do verdadeiro quebrantamento quando nos humilhamos na presença dEle. Você é uma pessoa soberba? O que você acha? Você passou no teste, checklist? Ser quebrantado é o início do avivamento. É algo doloroso e humilhante, mas é o caminho, ou o único caminho. Preparando-nos para receber o avivamento de Deus. Vamos colocar nossa boca no pó. Amém? Então vamos começar. Como é que a gente põe a boca no pó? A primeira coisa que a gente aprende a fazer é nos aproximando de Deus, é orando, é lendo a Bíblia. Oração é o reconhecimento, é apresentar-se diante de Deus com o nosso atestado de pobreza. Oração. Vamos pedir a Ele que Ele nos quebrante, que Ele nos convença de pecado, que Ele mostre o quanto nós somos soberbos. E tratando da soberba, esse Deus que mora num alto e santo lugar, que habita lá, Ele também vai habitar no nosso coração de uma forma extraordinária, para produzir revitalização e trazer todas essas bênçãos que Ele promete aqui nesse texto. Amém?